Pessoal, vou compartilhar com vocês aqui algumas ferramentas que eu utilizo para estudar. Eh, eu acho que podem ajudar a alavancar os estudos dos concurseiros mais avançados e também da galera que está iniciando. Eu utilizo algumas ferramentas para quando você já está cansado, estuda bastante, né? Ou então passou um dia de trabalho e não consegue se concentrar direito. E eu vou compartilhar com vocês aqui algumas ferramentas. A primeira delas é um script que você adiciona no próprio navegador, que você consegue ouvir ali em voz alta a questão selecionando um texto. No meu caso aqui, eu coloquei um comando, no caso Alt Q, então eu seleciono o texto que eu quero e ele lê em voz alta para mim. Então, eu pressionei aqui Alt Q. Considere as seguintes situações hipotéticas. Item 1. Marcos é denunciado pelo Ministério Público pelo crime de falso testemunho na sua forma simples, com pena prevista de reclusão de 2 a 4 anos. E aparece aqui, ele começa a ler em voz alta para mim. Às vezes eu tô de saco cheio de ler, né? De ler os PDF do Estratégia. São PDFs longos, isso aqui ajuda também. De ler em voz alta, né? O segundo comando é o Alt W para explicar um trecho específico. Então eu tô aqui lendo a lei, no caso aqui eu tô tendo. Essa é a lei de licitações. Então eu quero que me explique com outras palavras o que significa o estudo técnico preliminar da lei de licitações. Então eu aperto Alt W e ele me explica em outras palavras o que significa. Estudo técnico preliminar, ETP, asterisco é a primeira etapa do planejamento de uma compra pública. O documento analisa a necessidade do órgão, avalia se a contratação é viável e define a melhor solução para atender ao interesse público, servindo de base para a criação do edital e do contrato. Eu acho que a lei, às vezes, ela traz uma. Às vezes não, né? Na maior parte das vezes, ela traz uma linguagem desnecessariamente complicada. Então, quando você entende com outras palavras o que aquilo significa, isso facilita o aprendizado do texto legal, propriamente, né? Daquelas palavras difíceis. Documento, constitutivo, de primeira etapa, pipipopopó. Então, é uma das ferramentas. E a outra é o Alt E. Eu marco aqui uma questão e ele me explica com outras palavras o que essa questão está querendo. Eu sei que na prova isso não existe, né? Mas é uma forma de você A banca entender. quer saber se você conhece o critério exato para a suspensão condicional do processo. A pegadinha clássica é confundir o limite para o crime entrar no juizado especial, que olha a pena máxima, com o requisito para esse benefício, que foca exclusivamente na pena mínima. Traduzindo, para o Ministério Público oferecer esse acordo e pausar o processo, a pena inicial não pode passar de 1 ano. Na prática, foque apenas no primeiro número de cada crime. Quem ali começa com 1 ano ou menos. Esqueça o tempo máximo e compare as penas mínimas. Você pode ajustar o prompt para que ele não dê a resposta. Como nesse prompt atual que eu coloquei, eu pedi para ele não me dar a resposta. Eu pedi para ele me explicar com outras palavras o que a questão está querendo, né? Para ele me estimular a fazer o exercício mental correto, adequado a essa questão. Bom, então eu penso e respondo. Se eventualmente eu errar, então eu começo a conversar com o Gemini. Eu venho aqui e pergunto, explique mais sobre isso. E trouxe aqui um assunto sobre a licitação. E nesse exemplo aqui foi sobre o portal de licitações, portal de contratações públicas. E eu começo a conversar e tirar minhas dúvidas. Começo a tirar minhas dúvidas. Para resolver as questões, eu não utilizo muito o fórum do TEC, né? Eu não olho nem a resposta do professor e nem a resposta dos alunos. Eu gosto de vir aqui no Notebook LM. Eu coloco todas as fontes possíveis aqui, baixei livros, informativos, jurisprudência, livros enfim, tudo que você imaginar aí. O próprio código. E baixei também a jurisprudência no próprio site da STF, aqui, mais de, sei lá, 10 gigas de jurisprudência. E adicionei nos cadernos, nos que são viáveis, né? E isso faz com que a minha resposta seja mais bem elaborada. Então, eu tenho aqui, no meu caso, eu adicionei um prompt para ele estruturar melhor a resposta. Então, ele diz qual é a ideia. Eu coloco a questão e ele vai me responder. Então, ele me diz qual é a ideia, qual é o conceito, gabarito. Ele diz a fundamentação legal, então traz toda a fundamentação legal sem alucinar, porque ele está fundamentado na própria lei e nos livros que eu coloquei aqui nas fontes. E na análise da alternativa, eu estruturei para ele me trazer aqui o enunciado, o julgamento se está certo ou errado e a justificativa. E aqui você pode verificar de onde ele tirou as respostas, né? Então, são respostas mais completas que você vai encontrar. Pedir para ele fazer uma parte de aprofundamento e tudo isso você pode ajustar no Notebook LM, certo? Então, eu fico alternando entre Gemini, Notebook LM, trazendo respostas e conceitos mais completos, né? Tem toda uma conversa aqui sobre
enquanto eu estou resolvendo questões e vou trazendo aqui pro Gemini discutindo os assuntos, né? Então, eu salvo essa conversa aqui com a data. Você salva com a data de hoje, pego esse conteúdo no final do dia, seleciono esse conteúdo todo, vou mostrar aqui para vocês. Seleciono esse conteúdo todo e crio um HTML para me ajudar a produzir um caderno de revisão. Então eu coloco aqui toda a conversa, 129 mil caracteres, peço para gerar Anki e peço para exportar para PDF. E aí ele já exporta automaticamente para o meu Anki. O Anki tem não é uma chave API, mas ele consegue transmitir direto para o meu Anki. Então, depois que ele terminar aqui esse processo todinho, eu venho aqui no meu Anki e ele já tem aqui, ó, revisão 10. Ele faz uma estrutura, por exemplo, no meu caso, né, eu solicitei para colocar a data do dia e o número de Anki criados, né? Então ele mostra que revisão de 10. E aí eu já terminei aqui, mas enfim, vou mostrar também o prompt que eu coloquei, mas a grande diferença é que o Anki gerado é em relação ao conteúdo que você errou, que teve dificuldade. Então, não são Ankis genéricos, né? Então, aqui existe uma discussão sobre suas dúvidas, que eu não soube responder, que eu estava com dificuldade, ou que eu não entendi direito. Então, o fundamento do Anki vai ser esse conteúdo que eu não consegui entender direito. Então, ele produz aqui o caderno, e depois, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. É um caderno de anotações, então eu utilizo para leitura mesmo apropriada, né, de um resumo, como se você estivesse escrevendo no papel, e também para estudar novamente depois de um Anki. Então eu vou mostrar aqui, abrir nova aba. Então tá aqui a estrutura do meu caderno de revisão. Então ele nessa estrutura do caderno de revisão ele já traz separado. Ó, eu conversei sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, ele traz toda a discussão que eu tive no Gemini para uma estrutura organizada. Então, ele diz aqui, porque traz representações visuais, tudo isso auxilia no aprendizado, traz os artigos, toda a conversa que eu tive. Só que, por alguma razão, não saiu tão completo. Mas, enfim, eu vou trazer outros exemplos aqui de, de cadernos que ficaram melhores. Eu vou verificar o que foi que houve aqui, mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, esse é um dos, né? Um dos, que traz aqui o assunto do dia, o resumo em 7 linhas, traz todo aqui uma estrutura, quadro comparativo, e traz uma biblioteca de lei seca, trazendo todos os pontos-chave e tal. Para você fazer uma revisão aí, no dia seguinte, enfim, ter seu calendário aí. Tá aqui mais um caderno de revisão, lei seca, traz voltando ao ponto. Esse estudo, tanto no caderno quanto do Anki. Ó, ele já gerou o Anki aqui, tá vendo? Tanto do caderno quanto do Anki é focado nas dúvidas que você teve nessa conversa que você teve com o Gemini. Então é focado exatamente nas suas deficiências. Então você vem aqui no Anki, clica aqui na revisão de hoje. E aí ele traz exatamente as dúvidas que você teve. E aí você pode formatar do que vem no Anki, se vem em forma de pergunta, se vem na forma de close, né? Das palavras que deixam ocultas e você tenta decorar a palavra que está oculta. Eu vou colocar aqui difícil para poder eu ver depois, mas você pode estruturar também o modelo da pergunta. Como é em formato HTML também, então ele consegue, na geração do conteúdo, de trazer colorido, negrito, enfim. Então, essas ferramentas aqui eu exporto para PDF, deixa eu ver aqui. Isso. Eu tenho uma opção aqui de exportar para PDF, e aí se você tiver um tablet, ao utilizar uma caneta, né, alguma coisa, então você pode destacar e tal. Então, acho que essas ferramentas podem te ajudar nos estudos. Vou cortar o vídeo aqui, mas quem quiser, eu posso detalhar mais em relação aos scripts, os prompts.
Acho que podem te ajudar aí nos teus estudos, beleza? Valeu.